pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês de volta. Se você já chegou, já deixa o seu like, porque hoje a gente vai dar continuidade àquela conversa que a gente teve há um tempo atrás sobre restauração. A gente conversou no vídeo passado sobre troca de restauração de amálgama por resina, os prós e contras, né? O que valia a pena, o que não valia, como deveria ser. Hoje eu quero dar continuidade a essa linha de pensamento, mas agora fazendo um comparativo entre restaurações estéticas de resina e de porcelana. Pessoal, aqui no consultório, eu prefiro sempre que eu posso as restaurações de porcelana, uma vez que isso não traga prejuízo para a saúde do dente. A gente conversou que as resinas, elas têm um poder de acidez muito maior do que as restaurações metálicas. Portanto, quanto maior é a resina, mais prejudicial é para a saúde pulpar, porque ela tende a ser um fator irritante para aquela polpa, né? Então, se eu quero fazer uma restauração estética, bom, vamos pensar em que a resina ganharia da porcelana. Aqui no consultório eu trabalho com Emex, a gente tem vários tipos de porcelana. Emex, do meu ponto de vista, é hoje a melhor porcelana que você pode trabalhar, porque ela ganha não só estética, mas ela ganha também no quesito resistência mecânica, resistência a forças de cisalhamento, que é o que é aquela compressão junto com lateralidade. Isso aí torna ela mais conveniente do ponto de vista da odontologia. Se a gente comparar uma restauração de porcelana com uma restauração de resina, um paciente, por exemplo, que tem o hábito de tomar vinho tinto, ou aquele paciente que gosta muito de tomar aquele cafezinho, ou paciente fumante, é claro que em curto prazo as restaurações de resina dele vão ficar prejudicadas, porque diferente da porcelana, que não muda de cor, ela não sofre essa alteração, não só do paladar, como dos hábitos do paciente. A resina, ela tende a incorporar aquela coloração. Então, ela vai ficar mais manchada, mais enegrecida. Então, assim que você faz a restauração, vai ficar linda, muito bonita. Mas por ser monômeros, elas tendem a ser mais porosas, microscopicamente, tá? É óbvio que quando você faz um polimento, o paciente vai sentir o dente lisinho tanto quanto uma restauração de porcelana. Mas ao longo do tempo, essa restauração de resina, ela vai ficando mais opaca, ela vai ficando cada vez mais enegrecida. Então, do ponto de vista estético, até que ponto vale a pena? Do ponto de vista financeiro, pessoal, é uma opção mais em conta. Se você comparar uma restauração de porcelana com uma restauração de resina, é óbvio que a restauração de resina vai ser mais barata. Primeiro porque ela não depende de um serviço terceirizado. Não sei se é o caso de você, dentista, que está me ouvindo, mas eu, por exemplo, não tenho a máquina, a impressora 3D, né, aqui no consultório. Então, eu terceirizo esse serviço, eu mando para um laboratório de prótese, no qual eu tenho que pagar todo esse pessoal. Então, uma prótese de porcelana, principalmente uma Emex, ela sai muito mais cara do que uma coroa, ou um restaurado, uma lâmina, uma faceta, uma lente em resina. Mas em compensação, ela tem uma durabilidade estética muito superior à da resina. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena a gente falar é sobre o desgaste daquele dente. Nesse ponto aí, a resina ganha da porcelana. Porque o desgaste, o que é o desgaste, pessoal? É o preparo cavitário. Olha só, tô dando um exemplo aqui para vocês de um preparo cavitário, ó, de um dente normal, no qual eu preciso colocar uma coroa. Vamos lá, vou colocar uma coroa nesse dente, ó. Se essa coroa for de porcelana, eu preciso de uma espessura muito maior do que se for uma coroa de resina. Isso vai refletir na quantidade de desgaste que eu vou fazer no meu dente. Então, se esse dente for polpado, ou seja, ele não tem canal tratado, eu vou desgastar muito mais dente nele se eu estiver trabalhando com porcelana. E isso pode, obviamente, deixar em risco a saúde pulpar do meu dente. Quando comparado com a resina, eu vou desgastar menos quantidade. Mas vamos lá. Eu disse no início do vídeo que a porcelana ganha em questão de resistência mecânica da resina. Isso me faz optar, mais uma vez, pela porcelana. Porque se eu fizer uma restauração, tipo coroa total, em resina, em um dente posterior, eu vou ter que desgastar menos? Vou. Em compensação, é um dente de força.
a gente apreende e corta os alimentos com os incisivos centrais, mas a gente joga todo o bolo alimentar automaticamente para trás. Portanto, é um dente de impacto, é um dente de força. Será que essa coroa fininha de resina vai resistir? Então a gente tem que pesar, você dentista, tem que pesar o pró e o contra. Eu vou desgastar menos meu dente, em tese eu vou estar protegendo mais a minha polpa, mas em compensação eu estou deixando esse dente vulnerável a fraturas. E essa fratura pode acontecer se o seu paciente estiver apto para funcionar, um bruxismo, um briquismo, né? Que é o apertamento e o ranger os dentes. Portanto, pessoal, se você tiver que optar entre restauração de porcelana e restauração de resina, se for por uma questão estética, eu, doutora Vânia, acredito que a resina só vai ganhar da porcelana se a reconstrução que a gente tiver que fazer for muito pequena. Ou seja, menos de 40% do dente, que é o quê? Uma cárie pontual, uma cárie classe 1, né? Bem pequenininha, uma profundidade muito pequena. Aí não justifica eu ter que fazer aquele desgaste todo para eu ter volume de material em porcelana, não justifica mesmo. Do contrário, se for uma lâmina, um laminado de porcelana, né, uma faceta, uma lente de contato, ou mesmo uma coroa total, honestamente, pessoal, eu prefiro optar pelas porcelanas, porque um paciente que vem no meu consultório me pedindo uma restauração estética, porque a estética é muito importante para ele, do contrário, ele não iria fazer questão nenhuma. E a estética, ela tem que ter uma durabilidade. Não adianta você fazer uma restauração de resina anterior hoje e esse paciente adorar tomar vinho no final de semana com os amigos e daqui 2, 3 meses ele tá vendo com as restaurações todas manchadas. Lembrando que a cada troca de restauração de resina, a gente acaba desgastando um pouquinho mais o dente. Então, essas sucessivas trocas não são benéficas para a saúde pulpar. Então, hoje, eu queria dizer para vocês que entre porcelana e resina, em questão de estética, eu prefiro sempre optar pelas porcelanas, de preferência as MX. Por quê? A gente tem uma estética superior e a gente tem uma durabilidade muito maior do que comparado com as resinas. Então, Vânia, significa que você nunca vai fazer uma coroa de resina? Eu procuro fazer essas restaurações de resina, sabe quando? Quando o meu paciente vai fazer um tratamento no qual ele vai demorar muito tempo para colocar o dente definitivo dele. Então eu uso essas coroas de resina meio que um provisório, porque vai ficar um provisório mais liso, um provisório mais bonito, mais fidedigno, quanto comparado com aquele provisório que a gente faz no consultório com acrílico, pó e líquido. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso aí, técnicas de provisório, ok? Não estou condenando de forma alguma as restaurações em resina aqui. Acho que elas são pertinentes no momento em que a gente tem uma quantidade pequena de dente para ser restaurado. Do ponto de vista financeiro, meu paciente não tem condição financeira para fazer uma porcelana, Vânia, e aí, como é que faz? Não tem problema, você pode fazer a sua faceta, a sua lente de contato, ou mesmo a sua restauração em resina, né, que são cerômeros. Não tem problema, mas deixe isso muito bem claro para o seu paciente. Esteticamente, com certeza, lá na frente, ele vai ter que trocar esses restaurados aí, porque ele vai perder o brilho, ele vai ficar opaco e principalmente ele vai trazer consigo toda aquela pigmentação. Se é um paciente fumante, então, com certeza, ela vai mudar de cor, ok? Pessoal, obrigada pelo vídeo e até o próximo. Se você não se inscreveu, não dá bobeira, se inscreve e ativa o sininho, tá? Beijo, gente linda. Tchau, tchau.